Olá pessoal, bem-vindo à nossa segunda aula de Tkinter. Nessa segunda aula a gente vai criar os frames da nossa tela. O que são os frames da nossa tela? Os frames são como se fossem conjuntos, caixas que separam itens da nossa tela. Por exemplo, eu quero ter uma parte onde eu vou cadastrar os clientes e outra parte onde eu vou colocar a minha lista de clientes, né, que seria a tabelinha com os dados dos clientes cadastrados. Então aqui, ó, é o que vai ficar no final da nossa aula, são os dois frames que vão ser criados. A gente vai criar um frame superior e um inferior, mas isso aí vocês podem também modificar conforme a vontade de vocês. Então tá, então vou começar lá, pessoal. Eu vou criar uma função aqui dentro da nossa classe, especificamente para os frames. Então, o primeiro frame eu vou colocar ali o nome frame 1, vocês podem colocar qualquer nome para esse frame, é o nome da variável. E os widgets que nós temos no Tkinter, para desaparecerem na janela, existem três tipos de abordagens que podem ser usadas para aparecer os widgets na tela. Então vale para o frame, vale para botão, vale para as entradas, vale para tudo. Essas três abordagens são o place, o pack e o grid. Então é o place, pack e o grid. Qual a diferença entre eles? O pack é o mais ensinado. Ele tem uma forma mais simples de abordagem, ele é mais fácil de codificar ali, que eu coloco se eu quero a posição no alto, embaixo, do lado, se eu quero expandir, se eu não quero expandir. Ele é bem fácil de usar, porém eu não recomendo, porque conforme vocês forem evoluindo na utilização do Tkinter, ele vai se tornar muito difícil de trabalhar pelo fato de eu não conseguir colocar ele os objetos nas posições específicas que eu quero. Então não é a melhor abordagem. O grid ele transforma como se fosse uma planilha a nossa tela. Então ele transforma em linhas e colunas. Eu escolho a linha e a coluna que eu quero aquele objeto e vou configurando. Eu sinceramente não gosto do grid, também acho ele limitado. E tem o place. O place que é ensinado aí pela maioria dos canais que eu vejo e tutoriais, eles mostram uma abordagem do place que é o XY, que eu boto a posição específica que eu quero que fique na tela aquele objeto e ele fica estático ali. Foi a primeira forma que eu aprendi, mas eu descobri que existe uma forma melhor que a gente não encontra fácil aí nos tutoriais, é difícil de encontrar, que é o Relative X e o Relative Y, que é o Rel X e o Rel Y, que eu consigo botar numa posição da tela a porcentagem que eu quero da tela que fica aquele objeto. Então, se eu aumentar a tela, o objeto vai acompanhar na mesma proporção o aumento e a diminuição da tela aquele objeto. Então, eu vou mostrar para vocês aqui, nesse nosso exemplo aqui, o place com Rel X e Rel Y. Vocês vão ver como é que funciona, explicando assim pode ser um pouco complicado, mas conforme a gente vai fazendo, eu vou mostrar para vocês que não é um bicho de sete cabeças. Como é que funciona o Rel X e o Rel Y? Ele aceita uma numeração de 0 a 1. O que seria uma numeração de 0 a 1? O Rel X ele vai mostrar na horizontal de 0 a 1. Então, o 0
seria o começo, o lado esquerdo da tela, e o 1 seria o lado direito. Então o 1 seria 100%. Então ele estaria 100% ao lado direito, e o 0 ele estaria exatamente no lado esquerdo, então é onde ele começa. Então se eu botar 0.1, vai ser onde ele vai começar. Ele vai começar em 10% do lado esquerdo da tela em diante. E o réu y seria na vertical a mesma informação. Então vou botar 0.1, 0.1. Vou colocar aqui a largura. Se botar 0.9, ele vai ocupar 90% de largura da tela. E o réu h, que seria na vertical, a largura na vertical, e a largura na horizontal seria o réu width. Então eu vou botar aqui 0.5, que eu quero que ele ocupe metade da tela. Esqueci de colocar aqui, ó. Vamos colocar. Temos que chamar a função. Criei meu frame, ele ainda está meio bagunçado aqui. O que eu tenho que fazer? Eu quero que ele esteja mais à minha esquerda. Então eu vou colocar aqui 0.05. Vamos ver. Quero ele mais à esquerda ainda. Eu vou colocar 0.02. Aqui eu vou colocar 0.02 também. Vamos ver. Está melhorando. Só que eu quero também que ele venha mais para a direita. Então eu vou ter que aumentar o comprimento dele aqui. Vou botar 0.96. Vamos ver como é que vai ficar. Isso, ó. Ele tem 0.02 de margem desse lado, 0.02 de margem desse outro lado. Se eu mexer minha janela, ele vai seguir a responsividade. Ele não vai ficar um tamanho fixo. O tamanho dele é relativo ao tamanho da tela. Eu quero que ele tenha 0.46, que é o tamanho que ele vai ter aqui da parte de cima para a parte de baixo, porque esse outro aqui eu também vou ter 0.46 para sobrar margens tanto no meio quanto embaixo. Se eu botasse 0.50, 0.50, ele ia ocupar toda a janela de baixo para cima e ele não ia ter uma margem. Aqui em cima tem algumas coisas interessantes que a gente pode colocar, que é o border. Eu vou botar um border 4, que ele vai, vocês vão ver o que vai acontecer. O BG aqui, vou pegar uma cor. O BG seria a cor de fundo do frame, da mesma forma que tem a cor de fundo lá da nossa tela. Tem mais um cara aqui que é o Highlight Background. O que é o Highlight Background? É a cor da borda que ele vai ter no frame. Só que se eu botar só o Highlight Background, ele não vai mostrar nada. Deixa eu só tirar essa vírgula aqui para mostrar para vocês. Não está mostrando nada aqui. Eu preciso dizer a largura desse Highlight Background. Então eu vou pegar aqui. Então, deixa eu pular para a página aqui de baixo para ficar melhor a visualização. Vou dar esse Highlight Thickness. Vou botar igual a 2. Não sei se vocês podem perceber que tem uma pequena borda com a cor que eu escolhi. Eu vou aumentar aqui para vocês poderem enxergar. Vou botar 6. Ó, ele tem essa borda aqui. Então aqui eu escolho
a largura da borda. Eu vou botar 3, eu acho que é um número suficiente. Então, vamos fazer o segundo frame. Eu já tenho pronto o segundo frame. Seria mais ou menos a mesma coisa do frame que eu mostrei para vocês. O que muda aqui nesse segundo frame? Ele começa à esquerda na mesma altura. Aqui, ó, aqui muda, porque o primeiro frame ele começa lá em cima. O segundo frame ele tem que começar da metade para baixo. A largura dele, de um lado ao outro, a extensão que ele vai preencher, vai ser igual ao frame que nós temos lá em cima. E o tamanho de baixo para cima também é igual para ficar proporcional. Então vamos ver como vai ficar aqui, ó. Só a borda aqui que eu botei menos. Então vamos deixar as bordas iguais para ficar um valor equivalente. E agora nós temos 2 frames na tela responsivos. E na próxima aula a gente vai começar a inserir os widgets dentro desse primeiro frame aqui. Bom, até lá, pessoal.